Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui a notícia não para, agora é a minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, eu começo com um alerta. Entre os anos de 1985 e 2022, o Brasil queimou uma área equivalente à Colômbia e o Chile. Em 38 anos, 185 milhões e 700 mil hectares de florestas foram queimadas no Brasil. A área equivale aos territórios da Colômbia e do Chile juntos, ou 21,8% de todo o território nacional. É o que revelam os dados do MAP Biomas Fogo, mapeamento feito entre os anos de 1985 e 2022. As imagens geradas por 3 satélites Landsat rastrearam a ação do fogo em todos os tipos de uso e cobertura da terra em território brasileiro. De acordo com os resultados, o Cerrado e a Amazônia foram os biomas mais atingidos, correspondendo a cerca de 86% da área queimada. O Cerrado queimou, em média, 8 milhões de hectares por ano. No caso da Amazônia, a média foi de 6 milhões e 800 mil hectares ao ano. Em relação às proporções das áreas atingidas dentro dos biomas, o Pantanal foi o mais afetado. Teve 51% de seu território consumido pelo fogo no período. O Mato Grosso foi o estado que apresentou a maior ocorrência de queimadas no período analisado, seguido por Pará e Maranhão. Segundo a análise, mais de 2/3 das queimadas e dos incêndios ocorreram em vegetação nativa. Campos e savanas são tipos de vegetação nativa mais afetados, enquanto a Amazônia e a Mata Atlântica apresentaram maior incidência de fogo em áreas alteradas pelo ser humano, tais como zonas de pastagem. Os dados mostram que a frequência e a intensidade do fogo têm aumentado nos últimos anos devido ao desmatamento e às mudanças climáticas que afetam as temperaturas e aumentam os períodos de seca. E deve ser criada hoje no Congresso a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar as invasões do dia 8 de janeiro. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, deve ler nesta quarta-feira o requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar as invasões às sedes dos 3 poderes que aconteceram no dia 8 de janeiro em Brasília. Está marcada uma sessão conjunta do Congresso, com deputados e senadores, para o início da tarde. Com a leitura do requerimento, a comissão será oficialmente criada. A etapa seguinte, que não precisa ser cumprida hoje, é a indicação pelos partidos dos membros para a relatoria. Até o fim da noite de terça, 239 dos 513 deputados haviam assinado o requerimento. O número mínimo necessário para a criação é de 171. No Senado, foram 38 assinaturas e o mínimo é 27. Nenhum parlamentar do PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o requerimento. Antes contrários à criação de uma CPI para investigar os ataques, agora os governistas se dizem favoráveis à instalação. A mudança de postura foi reforçada principalmente após a divulgação de novas imagens das invasões. E em Madrid, o presidente Lula e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, assinaram acordos bilaterais. O presidente Lula e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, se encontraram nesta quarta-feira e assinaram 3 acordos entre os 2 países. São 2 memorandos e uma carta de intenções. O governo brasileiro tem interesse no investimento de empresas espanholas no plano de infraestrutura, que deve ser lançado em maio. O primeiro memorando foi firmado entre os Ministérios da Educação dos 2 países e prevê cooperação na área de ensino superior. O outro memorando se refere a acordo entre os Ministérios do Trabalho brasileiro e espanhol. Os 2 chefes de governo assinaram ainda uma carta de intenções na área de ciência, tecnologia e inovação. O presidente e a comitiva brasileira foram recebidos por Sánchez no Palácio Moncloa, sede do governo espanhol e residência oficial do primeiro-ministro em Madrid. Ao final do encontro, Lula deu uma declaração à imprensa. E nós estamos de volta para dizer para a Espanha, para dizer para os trabalhadores espanhóis, para dizer para os empresários espanhóis que nós queremos construir parceria.
Nós precisamos convencer os empresários brasileiros a fazerem investimento na Espanha. Nós precisamos fazer os empresários espanhóis fazerem parceria. Nós não vamos mais privatizar nenhuma empresa. Nós não vamos vender patrimônio público para pagar dívida. O que nós queremos é construir parceria com os empresários de outros países para construir coisas novas. Olha aí, o presidente Lula, que a gente acabou de ver aí na reportagem, seguiu para o Palácio Real para almoçar com o rei Felipe VI. A previsão é que Lula embarque de volta para o Brasil por volta das 4 da tarde, 11 horas no horário de Brasília. O desembarque em Brasília está previsto para as 10h30 da noite. E eu mudo de assunto agora para falar que o número de psicólogos nas escolas do país é muito baixo em relação à quantidade de alunos. O dado faz parte de um estudo que mostra também a necessidade de reforço desses profissionais, principalmente após os recentes ataques. Mas é a repórter Maria Clara Leite quem vai trazer mais informações. Um levantamento feito com base no Censo Escolar de 2022 mostra que o número de psicólogos nas escolas brasileiras corresponde a apenas 0,05% do total de estudantes matriculados. Isso quer dizer que são cerca de 25 mil profissionais para 47 milhões e meio de alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio do país. Se fossem distribuídos um por escola, os psicólogos contratados atenderiam apenas 13,7% das pouco mais de 178 mil unidades de ensino. A gente lembra aqui que a contratação desses profissionais passou a ser uma necessidade ainda mais urgente após 2 ataques a escolas em um intervalo de apenas 9 dias, entre o final de março e o começo de abril. Um deles aqui em São Paulo, quando uma professora morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas, e outro em Blumenau, Santa Catarina, onde 4 crianças foram mortas. A legislação brasileira obriga a oferta de profissionais de psicologia e também de serviço social nas escolas da rede básica do país desde 2019. Só que as contratações só aconteceram 2 anos mais tarde. E a implementação por estados e municípios um pouco depois, no começo de 2022. E olha só, logo após o horário que estava programado para o pouso, a primeira empresa privada japonesa a tentar pousar uma sonda na Lua perdeu contato com a aeronave. O fundador e diretor executivo da empresa iSpace, Takeshi Hakamada, afirmou que a companhia perdeu a comunicação com a sonda do programa Hakuto R 25 minutos após a hora prevista para o pouso. A startup japonesa tentava se tornar a primeira empresa privada a colocar um módulo de pouso na Lua. Devemos assumir que não conseguimos completar a descida até a superfície lunar, afirmou Hakamada. Funcionários da iSpace disseram que continuarão tentando restabelecer o contato com a sonda, que levava material de vários países, incluindo um veículo de exploração espacial dos Emirados Árabes Unidos. A Hakuto R foi lançada em dezembro da base americana de Cabo Canaveral, na Flórida, em um foguete SpaceX, e estava em órbita lunar há um mês. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais!